Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Foi uma noite que escancarou feridas antigas e criou novas dúvidas sobre o futuro do Atlético Mineiro em 2025. Diante de um rival histórico, em sua própria casa, o Galo foi engolido pelo Cruzeiro, que não se intimidou com a pressão da Arena MRV lotada e venceu por 2-0 na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para os torcedores, o resultado teve gosto amargo não apenas pela derrota, mas pela maneira como ela se desenhou, sem reação, sem alma, sem a garra que outrora definiu o time de Cuca. O técnico, conhecido por suas arrancadas improváveis e gestão de elenco emocional, agora se vê diante de um desafio que vai muito além do campo, é a reconstrução da confiança de uma equipe que parece ter se perdido no próprio espelho. A noite que começou com promessas de revanche terminou em silêncio e rostos abatidos. O derby mineiro é sempre mais do que um jogo. É história, é sangue fervendo, é uma batalha pela supremacia estadual que se estende pelas décadas. E se por um lado havia confiança do torcedor atleticano de que a Arena MRV seria palco de uma afirmação, o que se viu foi um Cruzeiro seguro, maduro, frio, comandando as ações desde o apito inicial. O Atlético tentou, em vão, construir jogadas pelas laterais, mas esbarrou na consistência defensiva da Raposa, que neutralizou as investidas e soube aproveitar os espaços deixados na recomposição. O primeiro gol, ainda no primeiro tempo, desestruturou emocionalmente o Galo. O segundo, já na etapa final, foi um golpe que desabou o estádio. O adversário agora leva uma vantagem robusta para o Mineirão, e o Galo terá que fazer muito mais do que jogar bem para reverter esse cenário, precisará reencontrar sua alma. O problema é que esse apagão não foi um ponto fora da curva. O Atlético vive uma temporada de altos e baixos que tem custado caro nas principais competições. No Campeonato Brasileiro, a situação também preocupa. Ocupando o 11º lugar com 31 pontos em 24 jogos, o time de Cuca está cada vez mais distante da briga por Libertadores e começa a olhar para o retrovisor com certo receio. A derrota para o São Paulo, dias antes do clássico contra o Cruzeiro, já havia deixado um alerta no ar. Jogando no Morumbi, o time não conseguiu impor seu ritmo e sucumbiu ao volume ofensivo do adversário. Os mesmos erros se repetiram contra o maior rival, dificuldade de articulação no meio-campo, lentidão na transição defensiva e falhas de posicionamento que têm custado caro demais para uma equipe que, em teoria, foi montada para disputar títulos. E não bastassem os problemas técnicos, o Galo também tem enfrentado sérias limitações no setor defensivo. A cronologia das lesões e saídas de jogadores da zaga tem reduzido drasticamente as opções de Cuca, que tem feito malabarismos para montar uma linha defensiva minimamente competitiva. A chegada recente de Juan Tressoldi, por empréstimo de 1 ano, foi vista como um alívio em meio ao caos, mas ainda é cedo para saber se o zagueiro terá o impacto esperado. O fato é que a falta de uma espinha dorsal sólida tem afetado diretamente o desempenho coletivo do time, que muitas vezes parece desconectado entre setores, com jogadores distantes em campo e sem a compactação necessária para competir em alto nível. O reflexo disso é um time vulnerável, que sofre gols em momentos cruciais e tem dificuldade em reagir. Dentro de campo, há ainda a questão emocional. O elenco do Atlético parece sentir o peso das expectativas e a pressão externa que ronda o clube desde o início da temporada. Após a saída de nomes importantes e a reformulação parcial no elenco, esperava-se que o Galo encontrasse logo sua nova identidade. Mas o tempo tem mostrado o contrário, o time se fragmentou. Jogadores que antes eram decisivos hoje alternam entre atuações discretas e momentos de irritação visível. As lideranças não têm conseguido contagiar o grupo, e mesmo com a experiência de Cuca à beira do campo, há uma sensação de apatia que se espalha entre os atletas. O treinador, que conhece bem o clube e suas nuances, terá que tirar forças de onde for possível para resgatar esse espírito de luta que parece ter se esvaído nas últimas rodadas. Fora das 4 linhas, o clima também é de instabilidade. A pressão da torcida, que sempre foi um combustível para o Atlético, tem se transformado em cobrança ferrenha e impaciência. A Arena MRV, que deveria ser um caldeirão em favor do Galo, virou palco de vaias e protestos. A diretoria, por sua vez,
tenta blindar o elenco e conter as críticas, mas as decisões recentes, especialmente no que diz respeito a contratações e manutenção de peças-chave, têm sido alvo de questionamentos. A escolha por manter Cuca no comando, apesar das oscilações, foi uma aposta na continuidade de um trabalho que já deu frutos no passado. Mas o presente tem sido ingrato, e os próximos jogos serão determinantes para definir se essa confiança será mantida ou se a ruptura será inevitável. O calendário apertado também tem cobrado seu preço. O Atlético encara uma maratona de jogos entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e a falta de profundidade no elenco ficou evidente nas últimas semanas. Jogadores desgastados, substituições pouco efetivas e falta de reposição à altura têm comprometido o rendimento do time. A tabela do Brasileirão, que foi desmembrada recentemente para as rodadas 23 a 27, aponta confrontos complicados que exigirão muito mais que um bom planejamento, será necessário um milagre tático e emocional. O time precisa de respostas urgentes, especialmente na criação de jogadas e no setor ofensivo, que vive um momento de estagnação. A ausência de um meia criativo, capaz de articular e distribuir o jogo com inteligência, tem exposto uma limitação técnica que impede o time de impor seu estilo em campo. Outro fator que tem pesado é a falta de uma liderança consolidada dentro das quatro linhas. Em temporadas anteriores, nomes como Hulk, Everson e Zaracho assumiram protagonismo nos momentos decisivos. No entanto, em 2025, essas referências têm oscilado. Hulk, por exemplo, enfrenta um jejum de gols e parece carregar o peso da cobrança em silêncio. Sua entrega continua sendo irreparável, mas a efetividade já não é a mesma. Everson, por sua vez, teve atuações seguras em alguns jogos, mas falhou em momentos críticos, como no primeiro gol do Cruzeiro, quando a saída de bola foi precipitada. O vestiário parece carente de vozes firmes que comandem não só pela experiência, mas pela atitude em campo. Essa ausência de liderança clara contribui para o abatimento coletivo em momentos de adversidade. A chegada de Juan Tressoldi, zagueiro jovem e promissor, pode ser um alento a longo prazo, mas dificilmente trará impacto imediato na fase mais quente da temporada. O jogador, recém-chegado do futebol europeu, ainda está em adaptação ao ritmo brasileiro e à pressão peculiar que envolve o Galo. Sua estreia foi discreta, e embora demonstre potencial técnico, o entrosamento com o restante do setor defensivo ainda está em construção. Cuca, experiente como é, sabe que não pode apostar todas as fichas em um único nome. O desafio é reorganizar a linha de defesa como um todo, trabalhando a cobertura, o posicionamento e, principalmente, a confiança dos jogadores. As falhas de marcação que vêm se repetindo são, em grande parte, consequência de um sistema que não se comunica, um time sem voz, sem reação. Enquanto isso, o Cruzeiro vive seu melhor momento na temporada e aproveitou o clássico para mostrar a maturidade de um elenco que, embora jovem, tem se comportado com disciplina tática e frieza. A diferença entre os dois times no clássico não foi apenas tática, mas emocional. A Raposa soube jogar com o relógio, amarrou o jogo quando precisou e acelerou nas brechas deixadas pelo Galo. O contraste ficou evidente nos duelos individuais, enquanto os jogadores do Atlético se irritavam e erravam passes simples, os atletas do Cruzeiro mantinham o foco e tomavam decisões mais acertadas. A vitória celeste não foi obra do acaso, foi construída com paciência e estratégia. E isso deixa ainda mais evidente o quanto o Galo precisa de uma revisão interna profunda, muito além do que qualquer treino tático possa oferecer. Cuca, por sua vez, vive talvez um dos momentos mais desafiadores desde sua volta ao clube. Ídolo da torcida, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o treinador sempre foi conhecido por extrair o melhor de seus elencos em momentos decisivos. Mas desta vez, a engrenagem não gira. Ele tem tentado mudar esquemas, testar formações e dar oportunidade a jovens, mas os resultados não aparecem. Sua entrevista após a derrota para o Cruzeiro foi marcada por tom contido, mas carregado de incômodo. Falou em falta de concentração, em revisão de postura e deixou claro que espera mais do grupo. A torcida, embora ainda respeite seu histórico, começa a dividir opiniões. Parte acredita que Cuca precisa de tempo e reforços, outra parte vê seu ciclo como encerrado. O tempo dirá quem tem razão, mas o relógio corre, e a pressão aumenta. A situação do Galo no Brasileiro também exige atenção.
Com apenas 31 pontos conquistados em 24 rodadas, o clube estacionou na metade inferior da tabela. Não há risco imediato de rebaixamento, mas também não há fôlego para sonhar com vaga direta na Libertadores, cenário frustrante para um clube que começou o ano com metas ambiciosas. As oscilações constantes minam a moral do elenco e criam um ciclo difícil de quebrar. Quando vence, o time não convence; quando perde, parece se afundar ainda mais. A falta de regularidade se tornou a marca da temporada, e nem mesmo os lampejos individuais têm sido suficientes para compensar as deficiências coletivas. O Atlético precisa de um choque de realidade, de uma sacudida que reacenda o espírito combativo que outrora o definiu. A torcida, como sempre, continua sendo o pilar mais resistente. Apesar das vaias e da frustração crescente, a massa atleticana lota a Arena MRV, apoia até o último minuto e clama por uma reação. O clube é gigante, a camisa pesa, e isso nunca deixou de ser verdade. Mas o torcedor também é exigente, e com razão. O que se viu no clássico contra o Cruzeiro foi uma equipe sem respostas, sem garra, sem estratégia. O grito das arquibancadas ecoou mais forte que qualquer jogada em campo, e isso é preocupante. Porque quando o grito de incentivo vira cobrança, o ambiente muda. O Atlético não pode permitir que a desconfiança vire rotina, que a esperança vire descrença. Há tempo para reagir, mas ele é cada vez mais curto. O clássico serviu como termômetro, e o diagnóstico não foi bom. Agora, cabe ao clube decidir se vai lutar ou apenas sobreviver. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Diante de tudo isso, o jogo de volta contra o Cruzeiro, marcado para o Mineirão, ganha contornos de decisão absoluta, não apenas para a permanência do Galo na Copa do Brasil, mas para o futuro de um projeto inteiro. Cuca sabe que uma eliminação precoce em pleno clássico poderá representar um golpe quase irreversível em sua gestão. E mais, um eventual vexame pode catalisar mudanças drásticas dentro do clube. Diretoria, comissão técnica e elenco estão sob os holofotes, e a resposta dentro de campo precisa vir com urgência. O torcedor não exige perfeição, mas exige entrega. O mínimo esperado é um time que entre em campo com sangue nos olhos, disposto a brigar até o último segundo por cada dividida, por cada centímetro do gramado, por cada grito que venha da arquibancada. Nos bastidores, há movimentações. A diretoria monitora o mercado em busca de reforços pontuais, mesmo com a janela já fechada, sondando possíveis rescisões e oportunidades que possam surgir. O nome de Juan Tressoldi é o mais recente reforço, mas há conversas internas sobre a necessidade de um armador, alguém que possa assumir o comando criativo da equipe e dar mais fluidez ao meio-campo. Outro ponto debatido é o condicionamento físico. O número de lesões musculares vem sendo alto, e a comissão de preparação física passou a ser alvo de avaliações internas. Não se trata apenas de culpar setores, mas de entender por que uma equipe que treinava intensamente no início da temporada perdeu tanta intensidade ao longo dos meses. A conexão com a torcida precisa ser restabelecida. Cuca, com sua habilidade emocional, tem uma missão dupla: preparar o time taticamente e recuperar a confiança dos torcedores. Em suas palavras, após a derrota para o São Paulo, temos que olhar no espelho e entender quem somos. A frase, que pareceu vaga naquele momento, agora ressoa com mais força. Porque a identidade do Galo de 2021, campeão e imponente, deu lugar a um time confuso, com lampejos de grandeza, mas sem consistência. O desafio não é apenas vencer, mas convencer. Fazer com que cada torcedor volte a acreditar, não por obrigação, mas por sentimento. E para isso, o time precisa reagir. Precisa mostrar, nos próximos jogos, que não está morto. Os números são frios, mas contam parte da história. A defesa é uma das mais vazadas entre os 12 primeiros colocados do Brasileirão. O ataque, embora conte com nomes experientes, tem média de gols abaixo do esperado. A posse de bola é, muitas vezes, improdutiva. E os erros individuais seguem minando partidas decisivas. Tudo isso compõe um cenário que, embora ainda reversível, exige mudanças imediatas. A parada contra o Cruzeiro é o divisor de águas.
Se o Galo passar, ganha novo fôlego e pode transformar a dor da derrota na ida em combustível para uma arrancada épica. Mas se for eliminado, a crise pode ganhar contornos ainda mais profundos. Restam semanas fundamentais. O elenco precisa se unir, reencontrar o foco e resgatar o espírito coletivo que um dia fez o Galo ser temido em qualquer estádio. O clássico escancarou os problemas, mas também pode ser o início da virada, se for encarado com coragem e verdade. Não há mais espaço para desculpas, para discursos genéricos, para promessas vazias. O torcedor quer atitude, raça, futebol. Quer ver seu time honrando a camisa preta e branca com orgulho e dignidade. E o momento de fazer isso é agora. Porque o tempo não espera, e o Galo não pode mais desperdiçar o pouco que ainda lhe resta em 2025. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.